Olá, alunas e alunos. Meu nome é Gustavo. A gente está aqui agora em Boston, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. Mais precisamente no campus da Harvard Medical School, onde eu faço minha pesquisa como pós-doutor, trabalhando aqui no laboratório. Quero mostrar para vocês primeiro como é do lado de fora dessa universidade e depois lá dentro a gente continua essa conversa sobre o que eu faço, como eu cheguei aqui e outras perguntas mais que a gente tem para falar sobre esse assunto hoje. Claro, estou de máscara, como todos vocês sabem. Estamos no momento do coronavírus. A gente pode agora, os Estados Unidos está voltando a reabrir e a gente está com várias leis de segurança. Na verdade, é obrigatório usar máscara em público, todo mundo, senão você toma multa. E a gente está começando devagar agora a reabrir. E vocês aí no Brasil, mesmo sem antes ter feito uma quarentena igual a gente fez aqui durante 3 meses, vocês já estão pensando em reabrir. Tem várias autoridades falando isso, várias pressões sociais. E é muito perigoso. Não sei o que vai dar por aí, mas os números e a estatística não estão do lado do Brasil. Mas vamos lá para dentro e a gente continua esse assunto. Antes de entrar então, vamos caminhar um pouquinho na entrada da universidade, que é muito bonito. Vamos dar uma olhadinha no jardim, nos prédios principais. E cada prédio desse são algumas dezenas de laboratórios diferentes, onde cada um tem uma pesquisa importante. Tem alguém estudando sobre como combater o câncer, tem outro estudando como combater o coronavírus, outro tentando descobrir o que de fato acontece quando você faz a endocitose numa célula, como é que faz a diferenciação celular, sinalização celular. São dos mais temas variados relacionados à saúde. Esse aqui é o campus principal. A gente entrou em quarentena no dia 18 de março e só agora a gente está começando a reabrir de novo. Vamos reabrir em 4 fases e tá indo tudo bem devagar. Mas é isso. Eu vou entrar naquele prédio ali, onde acabou de sair aquela colega minha, e lá de dentro a gente conversa. Olá a todos vocês. Estou aqui muito feliz de poder contribuir um pouco com essa aula. Não que a aula seja minha, mas contribuir com a aula dos professores do Robson, que me convidaram, né, para participar. Para quem não sabe, eu e o Robson, a gente fez física junto na Universidade de São Paulo, aí no campus Butantã, em São Paulo. E a gente jogou futebol junto, ele nunca foi bom, né? Não, brincadeira. E hoje eu tô aqui na Harvard Medical School, fazendo meu pós-doutorado. E quando eu fui para São Paulo em 2008 fazer a graduação em Física, comecei a cada vez mais tomar gosto pela pesquisa, pela ciência, por fazer questionamentos, por não aceitar alguma coisa só porque alguém falou, mas sim descobrir o porquê que essa pessoa disse isso, se faz sentido ou não. Né, a gente quando nasce, nós crianças, né, eu tenho um sobrinho, uma sobrinha agora de poucos anos de vida, e tudo eles perguntam. Então é natural, todo ser humano nasce como um cientista. A gente nunca aceita nada quando criança, a gente pergunta tudo, a gente é curioso, a gente quer saber os porquês e praquês. E a gente vai crescendo e a nossa sociedade vai acabando com essas perguntas, de um ponto de vista de que a gente tem que ser apenas funcionalista. Tem que pegar alguma coisa e funcionar e pronto. Ou para que serve isso e ponto. Mas a ciência vem trazer pra gente essa outra ideia de que a gente precisa sim fazer esse questionamento. Então lá na física a gente começa a fazer várias perguntas. A gente não aceita nada só porque sim. Você acaba sendo meio um chato, porque toda coisa que te falam você pergunta de onde veio a referência, por que fala isso, por que não aquilo. Você sempre é um crítico de alguma coisa. Durante minha graduação na física, eu fiz a iniciação científica, que é o primeiro passo dentro de um laboratório. Eu participei por 1 ano no grupo do professor Niklaus Weder, que eu não consigo falar direito o nome dele, que ele é suíço. Ele era um professor
no Instituto de Pesquisas Energéticas, que também fica na USP, que é no IPEM, né, a sigla. E lá eu comecei a trabalhar com lasers e com iluminação, absorção de luz, fluorescências e coisas do gênero. Depois, quando eu me graduei na física, em 2011, eu comecei o mestrado na mesma universidade, no mesmo instituto. Fiz o meu mestrado por 2 anos, onde eu estudei a interação de proteínas para fazer agregados. A gente sabe, do ponto de vista da medicina e da biologia, que as proteínas do nosso organismo, quando elas começam a não funcionar como elas deveriam funcionar, podem ser instauradas no nosso organismo algumas doenças, algumas patologias. Muitas dessas patologias a gente só sabe que estão relacionadas a certas proteínas, mas a gente não sabe os motivos pelos quais as proteínas agregaram, mudaram a função natural delas e fizeram de fato a doença. Então a gente estudou, né, durante o meu mestrado, alguns tipos de agregados nesse sentido, para a gente estudar a interação da proteína com a proteína. Mas vejam que isso é muito longe ainda da patologia em si. A gente faz uma pesquisa lá chamada pesquisa básica, que é você estudar interações da proteína a nível molecular, para a gente poder dali entender o porquê que ela forma agregados, para a gente passar esse conhecimento para outras pessoas, seja da área da farmácia, da biologia em si ou da medicina, para que essas pessoas agora, com esse conhecimento molecular que a gente impulsionou, essas outras pessoas começam a pensar em fármacos, em tratamentos, para evitar que esses agregados aconteçam. O meu doutorado também fiz na mesma universidade, com um tema muito parecido, mas quando estava no doutorado a gente focou mais em um polipeptídeo específico, que chama IAP. A bateria do meu celular acabou de piscar, talvez vocês tenham escutado o barulho. E essa proteína IAP, ela é expressa no pâncreas nosso, de outros animais também. E quando esse polipeptídeo passa por processos que ele forma umas fibras chamadas fibras amiloides, ela está relacionada a diabetes tipo 2. Então o meu projeto de doutorado foi estudar como é que forma as fibras amiloides desse IAP e como é que isso correlaciona com a doença da diabetes tipo 2 em si. E para fazer tudo isso que eu expliquei para vocês sobre interação de proteínas, a gente também leva em conta a interação com as membranas celulares. Então a gente pega lipídios, que é a matriz que forma as membranas celulares, e a gente reconstrói, a gente faz sistemas que parecem células, mas produzidos em laboratório, para interagir com essas proteínas que a gente também possui. Então a gente pega no laboratório, a gente faz um mimético, uma cópia do que seria o natural que acontece com a vida em si, e a gente ali tenta estudar as interações, o que acontece com a influência de uma variável da outra, temperatura, tempo, concentração, tudo isso a gente vai jogando com essas informações e vai tirando conclusões. E assim a gente vai produzindo conhecimento, que depois vai caminhando para as outras áreas. Uma coisa que é super interessante disso tudo é que, bom, vocês estão aí na escola agora e vocês muitas vezes se perguntam por que eu tenho que estudar uma área ou a outra, mesmo que vocês não gostem, né? E no meu ponto de vista, a meu mestrado, meu doutorado, inclusive agora o meu pós-doutorado, a gente precisa saber de várias áreas simultaneamente. Quando a gente vai estudar aqui, como a gente está estudando no caso, bem especificamente agora, sobre o coronavírus, sobre remédios para o coronavírus que a gente está pesquisando no nosso laboratório, a gente precisa entender de biologia, como é que faz essa interação, a gente precisa entender de química, porque os processos que vão fazer a ligação de um vírus com a nossa célula são processos químicos que acontecem ali. E do ponto de vista físico, são interações também de eletrostática, de rigidez e tudo mais. Além de os equipamentos que a gente usa para medir os experimentos, são equipamentos com luz, com fluorescência, microscopia, magnificação. Tudo isso a gente precisa saber. Então a gente estuda um conjunto que é completamente multidisciplinar. A gente não consegue
estudar só de um ponto de vista, a gente precisa unificar todos eles.